Aprendendo a olhar as artes plásticas. Então, quando nós vamos estudar sobre as artes plásticas, nós precisamos entender que nós estamos delimitando o campo das artes, nós precisamos aprender sobre os estilos e os períodos, as novas tendências, os materiais e as técnicas da arte, né? São um dos tópicos que nós precisamos fazer quando nós temos a intenção de fazer um estudo e conhecer um pouco mais sobre as pinturas, sobre as obras de arte, sobre as esculturas, né? Sobre as linguagens da arte. E nós vamos começar, né, apresentando os estilos e os períodos. A arte pré-histórica, ela é uma nomenclatura dada ao que foi produzido pelos primeiros grupos humanos, né? Esse termo ele foi adotado pela arqueologia e pela história, né, do que foram sendo encontrado das primeiras civilizações, né, dos primeiros grupos de humanos que foram habitados os territórios e foram deixando algo artístico para que nós pudéssemos conhecer ali a arte daquele período. Em seguida, da arte pré-histórica, nós temos algumas civilizações que foram surgindo e foram recebendo, né, nomes de acordo com o local, e quando nós fazemos a linha cronológica da história da arte, nós estudamos na sequência a pré-história, depois nós estudamos a arte egípcia, depois a mesopotâmica, depois a arte grega, depois a arte romana, e por aí vão-se, né, os outros períodos e as outras civilizações. A arte das grandes civilizações, a egípcia, a mesopotâmica, a grega e a romana, elas foram de 2600 a.C. até mais ou menos o século III da nossa era. O estilo, né, quando nós falamos, até então nós estávamos vendo os períodos, né, em cada período de algumas civilizações, eles recebem nomes específicos. E quando nós falamos na arte sobre os estilos, que eles começaram a ser classificados assim, foi a partir do século IV depois de Cristo. E o que se refere ao estilo? O estilo ele vai se referir às aparências particular de um artista. Qual é o gênero que esse artista trabalhou? Qual é a escola que ele frequentou, né, de arte? Em que época ele fez as suas pinturas, né? Que movimento que ele participou? E qual é o tipo da sua arte, né, da sua cultura? Os estilos, eles também estão relacionados a determinados períodos e regiões. Aqui, por exemplo, nós temos, né, a escultura da Pietà, onde ela apresenta uma perfeição, né, da realidade, as dobras do tecido, né, da Virgem ali segurando Cristo. Se você for comparar aí a relação de perfeição e realismo, essa escultura, ela é tão delicada, né? Ela passa além só da aparência, ela tem também toda uma dramaticidade na sua cena. Ela não é como as esculturas
gregas, por exemplo, que elas ressaltam só a beleza externa. Aqui nós temos todo um contexto, né, em volta dessa escultura. Não é só a representação do ser humano. E nessa pintura nós conseguimos observar a relação de luz e sombra, né, que são características particulares de alguns artistas. Alguns artistas preferem pintar utilizando determinadas técnicas, determinadas cores, né, pinceladas. Então, cada um tem o seu estilo de pintura, né, de fazer a escultura, e isso ele vem dando, né, para a gente a característica desse artista. Então, nessa pintura, nós temos aí nítido a técnica de luz e sombra, né? O contraste aí entre o claro e o escuro, a relação do estudo, né, do corpo humano. Já aqui nós temos, né, a arte da arquitetura. Nós temos aí uma pintura também, onde nós podemos observar que ela não é tão realista, né? Ela é uma pintura mais expressiva. E são essas características que nos vai fazer identificar os artistas, né? Cada artista tem a sua maneira própria de pintar. Alguns preferem a pintura abstrata, alguns preferem a pintura figurativa, alguns preferem a técnica de luz e sombra, outros já preferem fazer a relação da perspectiva e da profundidade. Tudo isso, né, vai fazendo com que a gente consiga perceber características, né, e a aparência particular de um artista, de um gênero, né, de um estilo de um determinado período, de um estilo de uma determinada região, através do que nós conseguimos observar. Deixa eu voltar. E a partir de meados do século XIX, a duração cronológica desses estilos ela vai ficando cada vez mais reduzida. E a classificação dos estilos ela predomina até o século XX. E aí começam a surgir novas tendências na arte. Então, até então, eram-se o teatro, a música, a escultura, a pintura, a poesia, né? Mas eram mais voltados a essas linguagens artísticas. E hoje em dia nós já temos um leque maior, né? Nós temos muitas linguagens novas que foram surgindo aí no século XX, né? E nós chamamos essas novas artes de novas tendências, né? Que é a instalação, a performance, o body art, né? Nós temos aí várias outras linguagens que foram surgindo ao longo do tempo. Aí nós temos imagens, né, de novos estilos de arte, né? Nós temos aí a instalação, cada uma desenvolvendo aí uma nova tendência, né, um novo jeito de fazer arte, um novo jeito de olhar a arte, né? Algumas linguagens, como a performance, ela misturam outras linguagens, né? Então ela mistura um pouco das artes visuais com a dramaticidade, né, do teatro. Então é uma mixagem de linguagens, não precisa mais ser apenas uma linguagem. O artista hoje, com essas novas tendências, ele pode criar arte usando mais de uma linguagem. E também inovando aí a relação dos materiais, né? Quando nós falamos de materiais e técnicas da arte, se a gente for ver desde a pré-história, né, o que eles usavam lá para confeccionar os objetos e as construções?
eles utilizavam os materiais que eles tinham naquela época, que eram muito restrito, né? Eles utilizavam o barro, né? Eles depois foram aprendendo a cozinhar aí esse barro, né? Criando aí a argila. Eles faziam esculturas nas pedras, né? As pinturas nas cavernas. As pinturas, eles não tinham a, a variedade de tinta que nós temos hoje. Então, eles tiravam tinta da natureza, né? Das plantas, das sementes, das árvores, dos animais. Então, eles tinham essas tintas naturais, mas eles tinham que procurar, né? Não é igual hoje que nós temos todas as cores que nós imaginamos. E quando não achamos o tom que a gente quer de uma cor, a gente vai lá e mistura outras tintas. É um tipo de tinta para cada coisa, né? Uma tinta para vidro, uma tinta para madeira, uma tinta para papel, uma tinta para tela. Então, hoje nós temos uma variedade muito grande de materiais para se trabalhar a arte, coisa que naquela época eles não tinham. E mesmo assim, né, nós temos aí o resultado de belíssimas obras. Aqui nós temos, né, as esculturas gregas, de Escóbulo, que representavam os atletas gregos. Né? Depois, foi quando as esculturas começaram a ganhar um pouco mais de movimento, né? Nós percebemos também aqui no manto, nas vestes aqui da túnica, né? Olha o caimento desse tecido. Ele parece, né, um tecido mesmo amarrado, né, caído sobre o corpo da escultura. Só que imagina, gente, para se trabalhar com o mármore, que é um material rígido, né, para dar esse cabimento, esse caimento, na verdade, essa perfeição, né, imitando um tecido. O artista ele fez por muitas vezes. E depois, no finalzinho da arte grega, foram surgindo alguns mosaicos, mas é uma pintura forte no período romano, né, onde eles começaram a fazer as pinturas utilizando a técnica de mosaico, que são pedaços de cerâmicas, né? Então, foram inovando aí a questão dos materiais. E na arte moderna também, né, os artistas do século 20 e 21 vêm aí trazendo uma nova roupagem na pintura. Um grande artista desse período é o Vic Muniz, onde ele trabalha com inúmeros materiais para se compor uma obra. Né? Nessa obra que está aparecendo para vocês, esse artista ele utilizou o chocolate, mas se vocês forem pesquisar o trabalho dele, tem muitos trabalhos bacanas dele com materiais que vocês jamais imaginariam, né? Ele fez a medusa com macarrão, um prato de macarrão. Ele fez uma série de obras com crianças de açúcar, também que é muito bacana. Ele fez também uma série de obras que tem até um documentário que chama-se O Lixo Extraordinário, onde ele faz um projeto que ele vai para o aterro sanitário, passa um pouco mais de um ano lá trabalhando, né, a questão do lixo, da reciclagem e mostrando que até com o lixo nós podemos fazer arte. Então, quem tiver a oportunidade, assista, que é muito bacana. No YouTube tem alguns trechos também. E ele é um artista muito versátil, né? Ele descobre a arte em diversos materiais. Então, ele muda muito
a sua preferência de material conforme a obra que ele vai fazer, o projeto que ele está idealizando. Então, ele já trabalhou com açúcar, ele já trabalhou com chocolate, com macarrão, com lixo, com muitos outros materiais, né? Esses artistas do século XX e XXI, eles vão introduzindo na arte os materiais pouco convencionais, né? São esses materiais que eles não são para fazer arte, mas que também podem fazer arte. Nós temos também substâncias orgânicas, né? Alimentos, animais, e nesses momentos, principalmente na relação das obras do Vic Muniz, essa obra ela existe por um pequeno tempo, né? Ele faz toda essa obra, ele fotografa essa obra e depois essa obra é desmanchada, né? Então, ela é uma obra imaterial. O que fica da obra desse artista é somente a fotografia, né? Porque não tem como ficar guardando uma obra de chocolate, por exemplo. Vai chegar uma hora que o chocolate vai estragar, né? Assim como o molho de tomate, né? A comida vai envelhecendo, ela vai dando mau cheiro. Então, o que ele faz? Ele constrói a sua arte, ele fotografa e depois desmancha. E o que fica desse material inusitado é a fotografia. Então, ele acaba trabalhando mais do que uma linguagem, né? Porque ele faz a linguagem plástica, né? Que é a montagem da obra, e depois ele entra aí com a fotografia, que é uma outra linguagem também das artes visuais. A pedra e a madeira, ela também foram os materiais preferidos desde a antiguidade por vários povos, né, por vários artistas. Elas serviram também para a construção de templos e edifícios. Alguns, por serem feitos de pedra, eles não resistiram ao tempo, né? E hoje pode até ser contemplado, mas ela não tem, né? Muitas dessas obras elas não têm mais o seu aspecto original e nem a perfeição como é, né? Porque com o tempo eles vão aí se desgastando. Aí nós temos mais algumas esculturas. A pedra e a madeira também, né? Vão sendo trabalhadas até hoje, claro que com mais detalhes, com mais criatividade, talvez, não seria o termo correto para se usar, mas com técnicas mais inovadoras, né, no âmbito da arte, mas são um dos materiais mais antigos e que até hoje é se usado aí para fazer arte. O marfim e o ouro, eles também foram empregados desde os tempos antigos na arte, né? Muitas civilizações fizeram artes e acessórios aí utilizando essas duas matérias-primas. Nós temos aqui também mais alguns exemplos, né, de máscara, o vaso de perfumes, a argila e a cerâmica também esteve presente em muitas civilizações, né? Foram um também dos materiais mais utilizados nas civilizações antigas. A porcelana e o vidro também são muito apreciadas na sua qualidade estética. E a maioria dos materiais, né, que nós vimos aqui, eles ainda continuam sendo empregados por alguns artistas, por alguns arquitetos contemporâneos, né? E alguns materiais foram sendo substituídos, né? À medida que foi se modernizando aí
as novas tendências artísticas, eles foram substituindo alguns materiais por outros mais acessíveis, mais fácil de ser trabalhados, né? E aí as técnicas nós classificamos dependendo do material que uma determinada obra foi utilizada, né? Então nós temos aí a pintura, a primeira imagem, né, que é uma pintura. Nós temos o desenho, as gravuras, que as gravuras também podem ser feitas com diferentes materiais, né? Elas podem ser feitas com metal, ela pode ser feita como litografia, xilografia, linóleo e também a serigrafia. Depois nós temos também as esculturas, né, que é uma outra técnica. E quando nós falamos, né, em aprender a ler a obra de arte, nós precisamos também conhecer um pouco da história do que representa uma imagem. Essa é uma obra já um pouco antiga, né? Foi a primeira missa no Brasil. A primeira missa do Brasil, ela é do artista Victor Meirelles, né? E esse artista, ele faz essa pintura para permitir que nós pudéssemos conhecer, né, discutir um pouco mais da chegada dos colonizadores portugueses e da sua representação na arte. Essa pintura, ela é uma das mais conhecidas como as telas históricas brasileiras. Ela representa a primeira missa do Brasil, que foi datada em 1860 e foi pintada aí, né, pelo Victor Meirelles. O quadro, ele representa, né, a missa que foi celebrada aqui no Brasil a partir dos relatos das viagens feitas por Pero Vaz de Caminha. O primeiro deles, né, o primeiro relato sobre essa pintura foram que os portugueses, eles, se vocês observarem, eles estão todos posicionados no lado direito da tela, né, mais próximos ali do lado do mar. E do outro lado, nós temos os portugueses reunidos ali mais próximos da cruz ali, dos nativos. E ela simboliza, né, o desencontro desses dois mundos culturais completamente diferentes aí. Porque os portugueses estão de um lado, os índios estão do outro, né, como se tivesse uma separação ali dos que têm mais poder, os menos favorecidos. A pintura, ela vem trazendo cores mais realistas, também traz um pouco da técnica de sombra, né? Nós temos algumas áreas de penumbra, que é essas áreas onde não tem tanta luz, não tem tanta iluminação, mas também não é uma área muito sombria, muito escura. Quando nós vimos, né, uma pintura, além da técnica, das cores, né, nós temos que tentar entender também e pesquisar sobre a história. O que o artista quis demonstrar? Né? O que será que ele quis dizer aí com essa obra? Será que ele estava sendo mais realista? Ou será que tem um pouco de sentimento aí,
de expressividade, um pouco da opinião do artista representado nessa pintura. Então, são estudos que nós fazemos para ter aí um certo conhecimento da arte, das técnicas, né? Como que eu vou identificar uma pintura realista com uma pintura moderna? Como que eu vou identificar quando a fotografia é uma fotografia realista ou se é uma montagem, né? Uma fotografia criativa? Vocês fizeram o desafio da pintura, né? Então, vocês fizeram aí um trabalho no bimestre anterior com algumas atividades, né, para vocês fazerem utilizando a linguagem da fotografia. Então, para a gente fazer esse estudo, nós precisamos sempre observar, né? Observar a técnica, observar as datas, o período, o artista, quais são as características daquele artista, né? Como que ele costuma pintar? Quais são as particularidades do seu trabalho, tá? Pessoal, nós vamos parar por aqui. Na próxima aula nós damos início aí, continuidade, na verdade, de outros temas sobre o estudo das artes visuais, ok? Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.